Galera, dá uma olhada nesse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela da ação do Nubank desde a data do IPO, desde o dia que o Nubank entrou na Bolsa de Valores até hoje, dia 24 de março. Um pouco mais de um ano e a gente consegue ver que foi aproximadamente 65% de queda. E o que explica isso, né? O Nubank vai quebrar? Muita gente fica falando disso aí, a ação tá despencando, o banco vai quebrar. Tem essa questão da corrida bancária, todos os bancos quebrando. Será que isso impacta o Nubank também? Bom, nesse vídeo aqui eu quero te explicar um pouco dos principais motivos que levaram a essa desvalorização tão forte do Nubank e também de algumas outras fintechs, instituições financeiras, e te falar um pouco sobre o que esperar daqui para frente, sem o objetivo de fazer uma análise se você deve comprar ações do Nubank ou não. Eu só quero te explicar o cenário, o que aconteceu, para você ter um pouco mais dessa visão, uma clareza maior sobre tudo que está acontecendo. Então, para a gente começar, quais foram os principais motivos que justificaram essa queda? E bom, acho que a primeira coisa que talvez a gente possa falar, e antes disso, deixa seu like aí embaixo que isso é muito importante pra gente, e se inscreve no canal se você for novo por aqui, e me conta aqui embaixo se você tem conta no Nubank ou não. Bom, primeiro motivo que a gente precisa falar é sobre o preço muito alto no IPO. Obviamente, toda empresa que quer entrar na Bolsa de Valores, ela tem ali uma situação que ela se encontra diante, que é, qual que é o preço ideal para eu colocar a minha ação no IPO? Por quanto que eu vou vender as minhas ações? Quanto mais caro é o preço da minha ação, dependendo da quantidade de ações que eu vou vender, mais dinheiro vai entrar no meu caixa, ou então mais dinheiro vai entrar no bolso dos acionistas que estão vendendo. Depende do tipo de oferta que aquela empresa está fazendo. Mas de qualquer forma, quanto mais cara aquela ação, melhor pro banco, para a empresa, pro acionista no geral. E aí, quanto menor o preço, isso seria positivo pro acionista, teria mais demanda, e se aquela empresa está indo na bolsa com um preço mais baixo, o acionista pode ganhar dinheiro no longo prazo, mas a empresa estaria deixando dinheiro na mesa também. Então precisa achar um equilíbrio ali, muitas vezes, de qual que é o preço máximo que vai ser bom pro acionista e qual que é o preço mínimo que eu estou disposto a receber pelas minhas ações. E aí, muita gente fala que o preço da ação do Nubank no IPO foi muito esticado, foi muito elevado, e isso tem alguns motivos por trás, né? Primeiro, os múltiplos do Nubank estavam muito esticados e ainda são mais esticados do que os pares. Se a gente compara o Nubank com outros bancos, com a concorrência principal ali do Nubank, a gente consegue ver que os múltiplos, como preço sobre lucro, e enfim, todos os múltiplos que a gente analisa para saber a precificação de alguma empresa, no caso do Nubank, estão mais elevados do que a média. Segundo, teve um hype muito grande no IPO do Nubank porque muita gente aqui no Brasil conhecia a empresa e até mesmo teve aquela questão do Buffett, né? A Berkshire Hathaway comprou participação no Nubank, uns 500 milhões de dólares, se eu não me engano. E obviamente todo mundo ficou com aquela euforia toda. O Buffett tá comprando no Nubank, então é a empresa do futuro, vou comprar também. Então teve um hype muito grande, isso ajuda a inflar um pouco o preço. Mas se a gente para pensar em quanto que o Buffett investiu e quanto que ele tem de total de patrimônio, naquela época o Buffett, não sei se ainda tem exatamente, não lembro qual foi a última vez que eu olhei, mas naquela época o Buffett tinha muito mais de 100 bilhões de dólares em caixa e ele investiu 500 milhões, ou seja, menos de 0,5% do dinheiro que ele tinha em caixa, não era nem do patrimônio inteiro da empresa, ou seja, foi um valor mínimo, uma aposta que se desse certo ele se beneficiaria, ganharia um dinheirinho ali, mas se desse errado também não impactaria em muita coisa. Então teve esse hype que ajudou o preço a inflar. E outro motivo que ajudou o preço a subir era a expectativa de crescimento futuro do Nubank. Tava tendo um hype muito grande, todo mundo querendo abrir conta no Nubank, as contas crescendo num ritmo muito acelerado, muito em função dessa ineficiência dos grandes bancos também. Só que o mercado precificou esse crescimento muito maior do que o possível crescimento que deveria acontecer. E mesmo que esse crescimento acelerado realmente acontecesse, ainda assim estaria cara a ação do Nubank, né? Então esse foi o primeiro motivo, o preço muito alto do IPO. Segundo motivo que depois do IPO ajudou o Nubank a ter uma desvalorização foi a dificuldade da monetização da base, que eu separei aqui pra gente falar. Bom, a gente sabe que o Nubank cresceu e ganhou muito espaço oferecendo contas digitais gratuitas e cartão de crédito também para os seus clientes.
clientes que muitas vezes pagavam altas taxas nos grandes bancos e não conseguiam o cartão de crédito. E o Nubank conseguiu surfar justamente essa onda com um serviço, um aplicativo ali que é relativamente bom, muito melhor do que a média do mercado quando a gente compara com os grandes bancos, pelo menos até então, quando o Nubank surgiu, com essa principal proposta, esse principal diferencial que era: temos um produto e serviço legal com um preço muito baixo, ou seja, um preço mínimo e muitas vezes zero. A conta digital é totalmente gratuita. Você vai pagar só se você fizer algum empréstimo, enfim, alguma coisa assim. E esse foi o diferencial, só que no longo prazo, isso não é um diferencial, não é uma vantagem competitiva duradoura. Por quê? Se os grandes bancos quiserem simplesmente zerar a sua taxa, eles podem. Os bancos, por exemplo, o Itaú tem o Iti, que é um banco digital também que não tem taxa, o Bradesco tem o Next, aí tem o Banco Inter, tem o C6. Todos esses bancos começaram a surgir com uma proposta muito parecida com a proposta do Nubank, então no longo prazo isso não é um diferencial. E o Nubank começou a perceber que, beleza, não tendo essa taxa, a gente está tendo uma dificuldade de monetizar a nossa base. E se a gente quiser começar a monetizar cobrando taxa, a gente vai expulsar os nossos clientes. Então tem essa dificuldade na monetização. Como que a gente vai conseguir aumentar a nossa receita por usuário sem cobrar essas taxas que vão acabar expulsando grande parte dos nossos clientes? Então o mercado está penalizando a ação do Nubank justamente por conta dessa dificuldade. Uma medida muito boa pro banco, que não foi tão boa assim pro cliente, foi quando o Nubank falou que a partir de um determinado mês, a gente não vai mais pagar 100% do CDI para os depósitos na conta corrente. Você só vai receber 100% do CDI sobre o seu dinheiro que ficar no banco mais de 30 dias. Ou seja, essa foi uma sacada muito interessante do ponto de vista de monetização, porque reduz o custo de funding do banco. O que é o custo de funding? É quanto que o banco paga para conseguir captar dinheiro. Na média, igual a gente está vendo nesse gráfico aqui, deixa eu abrir ele aqui na tela, na média, durante os últimos trimestres ali no início do ano, o que o banco tinha? O banco tinha um custo de funding aproximadamente ali 98% do CDI, chegou a 95% no terceiro trimestre de 2022, só que depois que essa medida começou a de fato valer, esse custo de funding despencou para 78% do CDI, ou seja, isso é muito positivo porque reduz o tanto que o banco está pagando para os investidores e se ele tem uma receita estável, mas reduz o custo de funding dele, ele consegue aumentar o lucro. Inclusive, essa foi uma medida que realmente aumentou o lucro do banco. O banco apresentou ali a primeira vez na história o lucro e isso o mercado viu como um sinal positivo, digamos assim, né? Próximo ponto que a gente separou aqui, o terceiro ponto, na verdade, é o aumento da taxa Selic. A gente veio surfando ali um ciclo de alta na taxa Selic e qual que é o impacto de uma alta da taxa Selic nos bancos? O custo de capital aumenta. Se o banco tem ali um empréstimo, por exemplo, pré-fixado e ele vai receber aquele pré-fixado durante muito tempo e o custo de captação dele, que é atrelado ao CDI, igual a gente viu, se o CDI está aumentando, o custo de captação aumenta, isso pode comprimir a margem ou até mesmo gerar um prejuízo. E quando a gente vai fazer ali o valuation, trazer todos os fluxos de caixa do banco a valor presente, descontar isso tudo por uma taxa que é o custo de capital do banco, quanto maior o custo de capital, que é impactado pela Selic, menor é o valor da empresa. Então, o Nubank, várias outras startups, empresas de crescimento, como elas têm um valor muito grande na perpetuidade, grande parte do valor delas está na perpetuidade depois de 5, 10 anos, o que acontece? Esses valores, esses fluxos de caixa são muito mais impactados pelo aumento do custo de capital. Por isso que quando você vê um cenário de alta de juros, empresas de crescimento, startups, elas são muito penalizadas, porque o preço delas vai despencar justamente por conta desse aumento de juros. E aí, daqui pra frente, né, o que a gente pode esperar? Bom, separei esse outro gráfico aqui pra gente falar, que é sobre a inadimplência. A gente consegue ver que aqui a inadimplência de mais de 90 dias veio subindo de 3% ali, já passou dos 5%, e a tendência é que essa inadimplência continue subindo por conta de todo o cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil. Selic elevada fica mais caro, então para o cliente pagar esse empréstimo, esse financiamento, esse valor que ele está devendo é mais caro e muitas vezes a população não consegue. E a possível crise na economia aqui no Brasil, né? Considerando todo esse cenário de inflação, de pacote fiscal do governo, os gastos, enfim. Tudo isso pode acabar desencadeando uma possível crise, além da crise bancária que a gente vai comentar aqui no próximo ponto. Mas isso tudo pode aumentar ainda mais a inadimplência do banco, principalmente no cartão de crédito e empréstimo pessoal. Só que um ponto
positivo para o Nubank nessa questão da inadimplência, até mesmo seguindo uma análise do próprio JP Morgan, que é um dos principais bancos do mundo, eles falaram que a inadimplência do Nubank está em linha com o mercado, ou seja, em relação aos seus concorrentes. Então tá ali mais ou menos igual com o mercado, e isso é muito positivo e é impressionante, seguindo as palavras do JP Morgan, dada a exposição do Nubank a públicos de baixa renda. Ou seja, Nubank está conseguindo ter uma adimplência baixa em linha com o mercado, principalmente nesse cenário de alta de juros, enfim, que o público de baixa renda é o público mais impactado por esse cenário e essa possível inadimplência, mas eles estão conseguindo estar em linha com o mercado, que tem ali uma carteira de clientes que tem um público às vezes com uma renda um pouco mais elevada e não sofre tanto assim nesses cenários. Depois a gente tem que falar também dessa crise bancária que a gente está vivendo. Inclusive eu fiz um vídeo explicando todo esse cenário, por que os bancos estão quebrando e por que isso pode causar um possível colapso na economia como um todo, toda aquela questão do possível risco de iliquidez sistêmica, ou seja, aquela corrida bancária, todo mundo querendo sacar, pode fazer vários outros bancos quebrarem em efeito dominó. Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem também, mas os grandes bancos nessa possível corrida bancária acabam sendo beneficiados. Então bancos menores, como por exemplo o Nubank, podem sim ser um pouco mais penalizados em um cenário como esse. E um outro ponto que a gente precisa comentar que pode beneficiar o banco daqui para frente é que o último trimestre veio mais forte do que o esperado, mesmo com todo esse impacto externo negativo. E aí fica aquela dúvida, será que isso vai se manter ou não? O que a gente teve no último trimestre? A receita por cliente subiu, o lucro líquido subiu, o CEO, que é o Vélez, ele abriu mão de stock option dele e anunciou mais conservadorismo na hora de escolher os clientes do banco, então isso é positivo, pode trazer uma segurança maior para a carteira de crédito, até mesmo pensando na inadimplência, pode ser que ela suba um pouco menos por conta disso. E tem um possível driver de valor muito forte no Nubank, que é a população do México. Então o Nubank está entrando ali no mercado do México, e o México tem uma renda per capita maior do que o Brasil. Então isso é positivo, pode aumentar ainda mais o valor do banco no longo prazo, mas isso não é uma análise, tem muitos outros fatores que você precisa considerar. Só queria te explicar um pouquinho melhor sobre todo esse cenário, até para te dar uma tranquilizada, né? Nubank não vai quebrar, pelo menos a princípio não deve ser isso que vai acontecer, pode ficar tranquilo. Todo mundo que fica falando que vai quebrar ou não, isso é só para querer te desesperar mesmo, às vezes querer vender alguma coisa em cima disso. Então não se preocupe, o Nubank não vai quebrar, a Inter não vai quebrar, a C6 não vai quebrar, pelo menos no cenário que a gente está hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, não é isso que deve acontecer. Pode ser que aconteça? Pode, igual os grandes bancos estão quebrando, né? Credit Suisse teve perrengue lá, igual a gente viu, e era um dos maiores bancos do mundo, um dos bancos mais seguros, digamos assim. Então, tudo pode acontecer. Não vou ser eu que vou ficar falando que vai ou não. Não é esse o cenário base que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.